São réus na ação civil por improbidade administrativa o ex-prefeito Elvis Carreira, o ex-secretário de Saúde Davi Furitani de Oliveira e outros 2 empresários da cidade. Ao longo da investigação, o Ministério Público descobriu uma organização criminosa que atuava fraudando licitações e desviando recursos do município. E essa empresa passou a ser sucessivamente contratada em licitações dirigidas, ao todo 13 licitações, o que totalizou aí o desvio de aproximadamente R$470 mil dos cofres públicos do município. O promotor explica que a empresa contratada pela prefeitura nessas 13 licitações era fantasma e que havia um acordo para que ela vencesse todos os certames. Essa empresa, a sede que seria a sede social da empresa era um bar, ou seja, o local de funcionamento indicava que ela não tinha capacidade técnico-operacional de prestar qualquer serviço para a prefeitura, e a partir daí, ao longo dos próprios processos licitatórios, a gente identificou o que a gente chama de cartel, um ajuste de empresas no sentido de legitimar uma contratação já antecipada, já fabricada. Segundo o MP, a empresa atuou em serviços de portaria no Departamento de Saúde e também em obras e reformas de prédios, serviços que podem nunca ter sido executados. Na tentativa de restituir os cofres do município, a Justiça já autorizou o bloqueio de bens dos envolvidos até o limite de R$1.400.000. O ex-prefeito, o ex-secretário de Saúde e os 2 empresários também foram denunciados em outra ação, essa criminal, com base na lei de licitações. O promotor pediu e a Justiça decretou a prisão preventiva dos 2 empresários que continuam foragidos. As fraudes ocorreram entre os anos de 2013 e 2016. O presidente da Câmara à época disse que a Casa de Leis nunca teve conhecimento das irregularidades. Esta denúncia nunca chegou até o Poder Legislativo, senão eu teria tomado as providências cabível. Esse advogado especialista em direito público explica os prejuízos para a cidade com a denúncia. Toda e qualquer cidade que não cumpre boas normas de concorrência, de moralidade, que não permite que as concorrências sejam justas, que façam direcionamento, estarão lidando a não só prejuízo econômico, mas também ao nome, à honra, à reputação de uma cidade que pode ter demonstrativos de falta de controle ou daqueles que deveriam ser os principais responsáveis, às vezes são artífices de ações manifestamente legais e obviamente, todos esses fatos devem ser apurados, julgados e repelidos na forma da lei. André Costa, de Brodowski, para o Jornal da Clube. O ex-prefeito Elvis Carreira informou que todos os contratos foram executados dentro das exigências legais e no preço de mercado. O ex-secretário de Saúde, Davi de Oliveira, informou que não participou de nenhum processo licitatório nem comissão de licitação. Ele disse ainda que somente fazia conferência das assinaturas quanto à execução do serviço pelos servidores e que todos foram devidamente prestados. Agora ao vivo, Davi Florim traz mais informações. Davi. Se a população de Brodowski está de olho no assunto. Aqui ao meu lado está o advogado Carlos Manella. Doutor, fatos como esse de Brodowski frustram o eleitor que acreditou e elegeu aquele prefeito? Boa tarde. Boa tarde, Pussi. Boa tarde, Davi. Boa tarde, amigos da Clube. O eleitor, quando escolhe o seu candidato, o último sentimento que ele quer ter é o de decepção e frustração. E atos de corrupção, atos de má gestão geram sim esse sentimento no eleitor, que não se vê representado por aquelas pessoas que ele acabou depositando a sua confiança. Após eleito, o ex-prefeito teria, juntamente com o ex-secretário de Saúde e os empresários, acordado para fraudar licitações. É isso que se espera de um governo? O governo, quando assume, ele precisa ter respeito aos princípios da administração pública e, principalmente, gerir bem o recurso público. Então, esses atos que foram praticados em Brodowski devem ser punidos e a população deve ter consciência de não mais dar oportunidade para esse tipo de gestor. Ano que vem tem eleições municipais. Como os eleitores devem encarar fatos como esse? Os eleitores devem se preocupar em, antes das eleições, buscar conhecer os candidatos e suas propostas. E se identificar que esses maus gestores querem voltar à administração, impeçam no voto que eles retornem, porque isso gera prejuízos futuros para a cidade, que
quando você tem atos de corrupção, você expele, você acaba deixando dificuldades para novos investimentos e para o desenvolvimento daquela cidade. O nome de Brodowski fica manchado com uma denúncia desse teor a ponto de desestimular empresas a participarem das licitações? Essas empresas não só irão participar das licitações, dando prejuízo ao erário, atraindo pessoas de má fé, como também irá expelir novos investidores, posto que o investidor quer uma administração pública de qualidade e que tenha perspectiva de crescimento. Então, esses atos, com certeza, são prejudiciais para o desenvolvimento. É papel dos vereadores fiscalizar o executivo e os contratos. Porém, o presidente da época disse que ninguém ficou sabendo. Esse fato serve de alerta para os parlamentares? Os parlamentares precisam compreender que eles precisam fiscalizar diariamente a administração pública municipal. E se eles não têm conhecimento disso, é algo grave. Muito grave, porque se o Ministério Público estava investigando, deveriam os vereadores, paralelamente, também fiscalizar. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar que o TCE apontou irregularidades no contrato entre a Prefeitura de Ribeirão Preto e o consórcio pró-urbano. Pussy. Já, Davi?